edificou fortalezas e cidades armazéns em Judá. O segredo de Josafá de engrandecer era porque ele tinha o poder de Deus junto com ele. Junto com o seu reino, ele tinha o poder de Deus. E isso é importante. E ele engrandeceu tanto em poder, tanto que ele edificou fortalezas, ele edificou cidades, e ele também construiu armazéns para guardar celeiros e assim por diante, terem farturas, né? Então nós vemos a bênção de Deus estava com Josafá. Josafá falhou em aliar-se com um rei perverso. Josafá, temendo a Deus, será que ele deveria ter dito, como na leitura que nós lemos aqui, ele disse: irás tu comigo a peleja a Ramote Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Ele aliou-se com Acabe, o rei perverso. Josafá, um homem temente a Deus, um homem que era abençoado por Deus, um homem que tinha no seu reino o poder de Deus, ajudando, fortalecendo, animando e dispondo. E ele foi bem sucedido no seu reino. Mas agora ele falhou. Falhou porque ele foi aliar-se com uma pessoa perversa. E sabe, muitas vezes as nossas companhias, a companhia do cristão, muitas vezes são acompanhadas de pessoas perversas. E precisamos ter cuidado com isso. Porque quando nós fazemos uma amizade com uma pessoa perversa, que não é um cristão verdadeiro, é um perigo para nós. É um perigo, especialmente para os mais novos, jovens na fé. E os mais adultos também, mesma coisa. Nós precisamos ter cuidado com as nossas amizades. Porque quando nós aliamos com uma amizade a uma pessoa que não é temente a Deus, ocorre o perigo daquela pessoa nos desencaminhar. A influência daquela pessoa pode trazer a nós um grande prejuízo na nossa vida espiritual. E isso é certo. Vocês são jovens, cuidem da vida de vocês espiritualmente, olhem para as suas companhias, temem ao Senhor e afasta-se dessas companhias que não agradam ao Senhor. Existe um provérbio que diz: me diga com quem andas que eu te direi quem és. Isso é real, esse provérbio. Porque nós vemos quando uma pessoa começa a andar nos caminhos do Senhor, mas ele começa a ter uma companhia que não é temente a Deus, é um perigo. Ele está correndo um perigo de desencaminhar dos caminhos do Senhor, porque a influência faz com que a pessoa afaste e perca o temor de Deus. E foi o que aconteceu com Josafá. Josafá falhou em aliar-se com o rei perverso. Ele aparentou-se com Acabe. Ele fez uma aliança com Acabe e aparentou. E nós notamos esse fato também, que é um grande perigo, né? Aparentar-se. E aqui, a respeito de famílias, ele aparentou-se com Acabe. E foi um grande prejuízo para ele. Mas o Senhor, na sua misericórdia, protegeu ele da morte. Nós notamos em 2 Crônicas 18:31. Vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram:
este é o rei de Israel. Portanto, a ele se dirigiram para o atacar. Josafá, porém, gritou, e o Senhor o socorreu. Deus o desviou dele. Então, note bem, quando estavam na batalha, os inimigos perceberam o rei pensando que era Acabe, e ele veio para atacar Josafá. Josafá gritou, e o Senhor socorreu ele. O Senhor veio ao seu auxílio. Então nós vemos o perigo que ele correu de ser morto. Mas o Senhor desviou dele os soldados, para que ele não fosse morto. O Senhor agora corrige Josafá. Corrigiu ele. Segundo Crônicas 19. O vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá. Ele disse, devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Então agora Deus está corrigindo Josafá pelo erro que ele cometeu. E ele quase morreu. E nós vemos esse fato agora através do vidente Jeú, do profeta Jeú. Jeú então veio através dele a mensagem, e a mensagem foi direto a Josafá. Foi levada por Jeú. E a mensagem foi esta: devias tu ajudar ao perverso? É uma pergunta que ele fez para ele, não é? E também amar aqueles que aborrecem o Senhor? Olha bem, não apertou ele, não é? Apertou, ele ficou apertado com esta resposta. E por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Então vemos o perigo que nós corremos quando nós afastamos de Deus e começamos a aliar-se com pessoas que não temem a Deus, como o rei Josafá. Ele correu um grande perigo, mas Deus, ainda na sua misericórdia, socorreu ele em tempo para ele não morrer. E quantas pessoas hoje em dia, quantos jovens perdem a sua vida por andar em caminhos tortuosos, seguir estranhos, seguir amigos que não temem a Deus e podem até correr o risco de perder a sua própria vida. É um grande perigo. Nos dias em que nós vivemos, é muito perigoso um jovem aliar-se com alguém que não teme a Deus. Então, pensa bem nessas advertências com respeito ao rei Josafá, que temia Deus, mas falhou por ajudar alguém perverso, né? E a ira de Deus veio sobre ele, da parte do Senhor. Josafá, depois que veio a ira de Deus sobre ele teve medo de sair à guerra. Ele teve medo. Por quê? Porque ele poderia ser morto. Porque Deus poderia deixá-lo e ele morrer. Olha o que diz a Bíblia. Segundo Crônicas 22, verso 2. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. E segundo Crônicas 23 diz também: então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Olha bem a atitude dele agora. Ele ficou com medo dos seus inimigos. Um homem que temia Deus. Era um homem
importante, um homem que vencia as guerras, que vencia todas as batalhas, porque Deus era com ele. Mas agora um homem, quando ele viu